Então, nós já podemos dar início ao estudo desta semana. Estamos vendo a respeito do idiotismo e da loucura. E já vimos que idiotismo não é uma palavra ofensiva, como nós costumamos utilizar para agredir os outros. Ele é a expressão de um problema de funcionamento cerebral. Como também o cretinismo é uma deficiência de funcionamento provocado por um hipotireoidismo congênito, funcionamento do cérebro, uma deficiência que tem essa origem. Então, este trecho está trabalhando sobre o problema congênito, o problema de má formação cerebral que produz essas limitações. Daí, nós já termos visto na semana passada, as perguntas que Kardec faz aos espíritos, indagando sobre do que aproveita para o espírito nascer numa condição assim. Se o corpo não pode estar fornecendo a ele condições para aproveitar, para aprender, para melhorar-se, qual que é a vantagem? E nós vimos na questão 373 que nestes casos a vantagem não é o aprendizado em si, colocando coisas novas, é o conserto do carro, é a colocação do veículo que foi adulterado por condutas do motorista, de novo em funcionamento. Quando nós renascemos, a ideia básica é que nós vamos fazer uma viagem com este veículo até um destino. E então, nessa viagem, você vai ter que se esmerar, vai ter que guiar bem o carro, vai ter que medir a velocidade, vai ter que pôr combustível, vai ter que chegar da melhor forma. Mas acontece em alguns casos em que o motorista recebe um carro sem rodas, recebe um carro sem motor, recebe um carro avariado, e que por mais que ele pense que ele tem que fazer uma viagem, o carro não vai sair do lugar, porque não funciona, ou não funciona adequadamente para fazer a viagem. E então muitas pessoas perguntam, mas então qual é a vantagem de nascer num corpo assim? Certamente não pode ser chegar ao destino, como é o caso de outros. Porque o destino do motorista, que nesse caso recebe um carro deste jeito, é consertar o carro primeiro. Enquanto ele não tiver o carro em ordem, ele não pode falar em fazer viagem. E isto em si já é o objetivo. Aliás, muito nobre para quem desajustou-se, colocar as coisas no lugar. Os pais que ainda educam filhos costumam fazer isso. Ai, mãe, eu quero ir brincar na casa do meu amigo. Você deixa? A mãe atenta pode dizer para ele: você só vai sair de casa depois que você arrumar o seu quarto. Enquanto o quarto não estiver em ordem, você não sai daqui. Porque o folgado, o preguiçoso, o ingênuo, o acomodado, ele quer fazer toda a bagunça do mundo e ainda bagunçar na casa do amigo dele. Mas quem quer educá-lo sob a responsabilidade de que ele precisa reparar a bagunça que fez, vai impor esta condição. Primeiro arrume a sua bagunça, depois você sai e vai fazer na casa do seu amigo. E lá você se mantenha em ordem também, você ajude a consertar aquilo que você bagunçou. Ai, tá bom. Então aí ele vai, porque ele quer ir na casa do amigo. Ele vai lá e põe em ordem a bagunça dele. Tá bom? Ainda não. Levanta o tapete. Tá tudo lá embaixo enfiado. Levanta a cama. Tá tudo enfiado assim, porque ele pensa que ele é muito esperto. Em vez de ele guardar tudo certinho,
Ele abre as gavetas, abre os guarda-roupa, levanta o tapete, empurra tudo e fala, já pronto, já arrumei. Arrumar não é isto. É colocar nos seus devidos lugares. Então, quando essa pessoa que na vida passada ou em outra existência bagunçou o seu quarto, agora volta e acha que pode ir brincar na casa do vizinho, a vida impõe a ele que primeiro arrume o seu quarto. Primeiro coloque as coisas dele próprio nos respectivos lugares. E é isso que acontece nos casos em que um corpo desta natureza, herança desta bagunça, agora oferece ao bagunceiro os laços que o prendem e que não permitem que ele saia por aí fazendo as loucuras que já fez. Então, nós vimos na questão 373, qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Ora, é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. É um tempo de prisão. Conserte o carro primeiro. Você quer tê-lo? Você poderá. Mas primeiro, coloque-o em ordem. Quando ele estiver em ordem, aí nós vamos ajudar você a dar partida e o carro pegar adequadamente. Aí logo a seguir, isso nós já vimos na semana passada, né? Kardec pergunta se naquele corpo de uma pessoa com problema mental pode estar um espírito que animou um homem de gênio na existência anterior. Um ser muito inteligente, muito dotado, um homem que foi, numa vida passada, uma pessoa bastante importante. Pode voltar na condição de um espírito encarnado num corpo nessas circunstâncias? E os espíritos respondem, pode. Aliás, olha, abrindo um parênteses aqui, na próxima encadernação vai precisar ter um mundo só de doido desse jeito. Só de idiota, só de maluco. Porque o que tem de gente inteligente, fazendo os absurdos e os excessos que nós temos visto, estão garantindo para si um futuro nessas condições. Um futuro em que a inteligência fulgurante e mal usada agora seja apenada por eles próprios com um corpo onde essa inteligência não possa fazer as mesmas coisas que agora estão fazendo. Parece, não é, que a impunidade, parece que a falta de uma seriedade colocam estas pessoas num estado de privilégio. Privilégio. Mas os Espíritos dizem, aqueles que perseveram no bem, têm que orar muito por essas pessoas. Porque como o próprio Evangelho nos ensina, há um tempo de plantar e um tempo de colher. E se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Daí, o que estas mesmas pessoas que hoje estão na espuma da onda, achando que são as pessoas mais importantes, mais invejadas, só porque têm esperteza e constroem as gangues que queiram, elas não imaginam o que as espera como espíritos. Não por vingança. Deus não se vinga. Aliás, Deus, na justiça do universo, leva em consideração a fagulha de luz que qualquer bandido tenha produzido nos piores momentos ou em algum momento da sua existência, enquanto os outros só veem maldades. Mas cada ato de irresponsabilidade vai produzir efeitos. E será muito pouco o que o mesmo indivíduo possa rezar
em seu próprio benefício. Então, não é necessário que nós tenhamos ódio ou que nós vibremos para que essas pessoas padeçam, a fim de que a justiça do universo as encontre. A justiça vai encontrar a todos nós. E então, aí as consequências, pesadas na justiça divina, grão por grão, vão educar aquele ser para novas etapas de crescimento. Portanto, a resposta que os espíritos dão aqui é muito inspiradora. Alguém que já foi um gênio pode nascer numa condição dessas, de idiotia? E a resposta é exatamente essa: sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Seja em qual área for a inteligência, aquilo que o homem fez de errado, ao explorar o seu semelhante, ao enganar com a sua sagacidade, ao fazer negócios e extorquir das pessoas o que não é justo, não importa. Estas pessoas geram problemas tão graves que o carro avariado vai ter que ser administrado por elas mesmas na próxima existência. A propósito disto, no livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, nós temos uma comunicação, uma mensagem, de número 128, que se aplica perfeitamente a isto, que a resposta da questão 373 nos apresenta. Este livro que nós vamos aqui apresentar a você, para o seu conhecimento, é uma obra primorosa que a maior parte dos espíritas desconhece. São 180 capítulos. Cada um tem no máximo uma página. Então, para aquelas pessoas que gostam muito de leitura, que gostam muito, muito mesmo, e que falam assim: eu só gosto de ler história curta. Você tem 180 histórias curtas. Na verdade, não são histórias, são reflexões sobre temas do nosso cotidiano, da nossa forma de ser. Que, se você encontrar, e ele está disponível nas editoras que detêm o direito, a FEB, em tamanho de bolso, você pode levar na sua bolsa, você pode levar no seu carro. Você pode, no momento em que está esperando o trânsito andar, ou que está esperando o atendimento na farmácia, no médico, você pode abrir ao acaso, quando está passando por uma tribulação, ou quando tem alguém aflito, e meditar a respeito. Nós estamos apresentando já há quase um ano, todas as quartas-feiras, capítulos deste livro comentados na Rádio Boa Nova. Nós temos um programa de rádio na Boa Nova, em Guarulhos, todas as quartas-feiras às 16 horas. Se chama Alegria de Viver. E no programa de hoje, nós falamos exatamente sobre este texto. O capítulo 128 se chama Não rejeiteis a confiança. Esta frase, ela é extraída pelo Espírito Emmanuel de um trecho do Evangelho, das cartas de Paulo, sempre do Novo Testamento, geralmente. E então, depois de citar esse pequeno trecho, Emmanuel começa a meditar, através do médium Chico Xavier, e escreve, destrinchando aquilo que ali está contido. Então prestem atenção
no significado. O texto bíblico está em Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, portanto, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, que tem grande e avultada importância, que tem grande e avultada honra, a vossa confiança. Não a rejeiteis. Este é o texto bíblico que Emmanuel agora vai explorar, começando a explicar-nos. Não atire longe a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o aparente progresso dos ímpios são as pessoas impuras, as pessoas que não têm uma ligação com Deus, que não têm uma religião qualquer, que não têm uma devoção. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor nas almas tíbias. E as pessoas veem pessoas maldosas, pessoas à toa na vida, prosperar, progredir, encontrar todas as portas abertas. Nós vemos, nos dias em que estamos, desonestos dirigindo instituições, devassos tendo programas de televisão, com audiências arrasadoras. Gente sem caráter, sendo posto ou posta para governar os ingênuos que os elegem. E então as almas tíbias, as almas fracas, as almas que não têm uma crença, uma fé resistente, se veem desencorajadas. A virtude vacilante, a virtude é o quê? É a conduta que cada um decide ter por achar que ela vale a pena, que ela é positiva, que ela é enobrecedora. Podemos chamar aqui a honestidade, a bondade, a correção de caráter, como virtudes. Mas quando as virtudes são vacilantes, estas pessoas que vacilam na virtude que dizem ter, recuam diante do vício que parece vitorioso. Aqueles que, viciados, conseguem vantagens, aqueles que corrompem, aqueles que oferecem vantagens para alterar o resultado, aqueles que trabalham honestamente e se veem preteridos na promoção, porque o filho de uma outra pessoa importante agora é que vai ser a ocupante do cargo que era daquele indivíduo por mérito. Pode fazer este que diz que tem uma virtude, mas que é uma virtude vacilante, recuar. E quem sabe até pensar em se tornar igual àquele bandido, que ele tomou o lugar. Aflige-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. O malfeitor é aplaudido, é convidado, é enaltecido, é colocado à frente de todos. E então, aquele crente frágil se sente afligir diante da injustiça. E muitos perguntam: Senhor, onde está você que deixa que isso aconteça? Todavia, diz Emmanuel, se aceitamos Jesus como nosso divino mestre, é preciso receber o mundo como nosso educandário. O mundo onde estamos é nossa escola. Do jeito que ele está, ele vai educar-nos de alguma forma.
E a escola nos revela que a romagem carnal, a nossa estrada física, é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Isto que nós estamos vivendo, conflitos políticos, econômicos, sociais, é apenas um panorama fugidio, grande campo da evolução que a vida oferece. Não esta vida, mas que toda a vida da alma oferece a ela para que ela melhore. Todos os séculos tiveram dominantes soberanos. Aqueles homens que se tornaram importantes. Muitos se elevaram em pedestais de ouro e de poder ao preço do sangue e das lágrimas de seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio. Outros assambarcaram, monopolizaram, exploraram injustamente a fome e o pão das multidões carentes. Alguns comandaram a vida política. Outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Como prêmio terrestre aos seus empreendimentos laboriosos, receberam apenas o sepulcro, o túmulo pomposo, em que eles sobressaem na casa fria da morte. Não rejeitem a fé, porque a passagem educativa pela terra coloque você diante de quadros aflitivos no jogo das convenções humanas. Não rejeite a fé, não deixe de acreditar que existe uma justiça, porque aparentemente a injustiça está dando as cartas no mundo. Não rejeites a crença nesta soberana capacidade de discernir que tem o universo. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Ninguém vai morrer, somente os corpos morrerão. Por onde você for, conduza a sua alma como fonte preciosa de compreensão e de serviço. A sua alma é uma fonte preciosa para compreender e servir. Por onde você passar. Para isso você existe. Para isso está a sua vida valendo na equação divina no universo. Aonde você estiver, seja generoso, otimista e diligente no bem. Generosidade. Fazer o melhor que você pode, sem esperar nada. Não considerar se o outro merece. Porque o generoso é aquele, não é aquele que dá o que o outro merece. Generoso é aquele que dá o que o outro não merece. Como fez Jesus com todos nós. Jesus não curou somente os que já estavam prontos para ser curado. Os que já mereciam a cura. Porque para estes ele curou e disse, a tua fé te curou. Jesus curou muitos que não mereciam ser curados. E disse para eles, vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você está doente porque pecou. Não pense agora que você não terá mais a visão de um corpo enfermo, que você está sadio. Você está doente no espírito ainda. Se você melhorou fisicamente e voltar a pecar, a responsabilidade sua será maior. Jesus não estava preocupado se ele merecia ou não merecia. Jesus fez o bem que pôde, generosamente. E quem tem que administrar isso é o próprio interessado. Somos nós. Quando o Senhor chega no primeiro milagre que se conhece dele e transforma a água em vinho nas bodas de Caná,
Ele não pergunta, mas por que não compraram mais vinho? Quem é o responsável pela organização dessa festa? Porque vocês devem ter comprado menos vinho e embolsado parte do dinheiro. Eu quero ver as notas aqui, me traz os comprovantes que eu quero ver. Não. Jesus não pergunta nada disso. Ele pergunta apenas, onde é que está a água? E ao impor as mãos e abençoar a água para transformá-la em vinho, ele não faz um vinhozinho de quinta classe. Ao ponto dos comensais da festa, dos convidados, exclamarem, como está nas Escrituras. Nós conhecemos muitos que ao darem festas, colocam primeiro o vinho bom e logo depois soltam o vinho ruim. Porque o povo já está grogue mesmo, nem vai notar. Mas esta é a primeira festa que nós vamos em que primeiro servem o vinho ruim e depois mandam o néctar dos deuses. Porque o que Jesus faz é muito superior ao vinho, ao melhor vinho que eles tiveram condições de comprar. Então nós observamos que generosidade é exatamente isto. É espalhar o máximo que se possa. E aquela pessoa que recebe, o problema é dela. Se ela malversar o que você ofereceu, se ela não estiver à altura do bem que você entregou, isso é um problema que ela vai ter que prestar contas, não você. Explica-nos Emmanuel, para onde você for, aonde você estiver, seja generoso, otimista. Otimista. Conta-nos esta história, e eu não sei dizer aqui em que trecho do Evangelho está, que caminhando com seus discípulos, o Senhor e o grupo chegam a uma bifurcação da estrada. De um lado o caminho é limpo, do outro lado tem uma carniça. Um animal que havia morrido e estava podre. Os apóstolos estão crentes que vão pelo caminho que está limpo. Mas Jesus toma exatamente o caminho da carcaça. Aquele odor pestilento, aquele odor fétido, daquela coisa horrorosa, faz com que os apóstolos queiram passar rápido por ali. Todos estão praguejando contra o bicho morto. Mas Jesus, seguindo, e os discípulos ao seu lado, quando passa perto do animal, para diante do animal. E aí todo mundo tem que parar junto. E quando para, o Senhor exclama: que lindos dentes tinha este animal. Que lindos dentes tinha ele. Todos estavam sentindo o odor horroroso. As moscas, as varejeiras voando, o zumbido dos seus ouvidos, o desejo de fugir dali. E o Senhor, no quadro mais abjeto, para admirar a beleza dos dentes. Otimismo. Algo semelhante aconteceu na história de Chico Xavier. Como sabem, muitas vezes na reunião de domingo, debaixo do abacateiro, quando ele fazia o evangelho, seus amigos, os simpatizantes da doutrina, aqueles que estavam sempre querendo estar perto de Chico, se acotovelavam para se sentar e para estar ali. Quando um belo dia destes, pela porta de entrada, pelo portãozinho de entrada do local, lá na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, entra um cachorro. Esses cachorros de rua, esses cachorros sarnentos,
mas que, mais do que sarnento, tinha comido há pouco tempo a carne que ele havia encontrado apodrecida de alguma carcaça. E, naturalmente, havia se refestelado com aquela carniça. E como ele não tinha o hábito de escovar o dente e passar fio dental, do jeito que ele saiu do meio da carniça, ele foi, parece que foi levado lá onde estava todo aquele conjunto de almas generosas para ouvir o evangelho. E o cachorro entrou. E como todo cachorro, quer fazer amizade. Cachorro de rua adora fazer uma amizade, né? Então ele já chega perto de um, já chega perto do outro, aquele cheiro horroroso. E então, muito fraternalmente, um dava um pontapé do cachorro para cá. Outro empurrava o cachorro para lá. Outro saía de perto, porque o odor era horroroso. E o cachorro não entendia nada. E o Chico só olhando. Então o cachorro andou aqui, não conseguiu nada. Andou lá, não conseguiu nada. Deu a volta, não conseguiu nada. Ninguém queria saber do pobrezinho. Quando ele chegou perto do Chico, o Chico bateu com as duas mãos no colo assim. E o cachorro pulou no seu colo. E então o Chico começou a acariciar o cachorro, que todo mundo tinha chutado. E nesse momento, um odor de rosas que ninguém sabe de onde veio, impregnou a narina de todas as pessoas que estavam ali. O mundo espiritual, pelo amor de um só, fez com que o nariz de todos não sentissem mais o mau cheiro do pobre animal. Otimismo. Diz Emmanuel, aonde você estiver, seja generoso, seja otimista, seja diligente no bem, faça sempre o bem que você puder. Não deixe passar um único dia, uma única chance de ser útil. A carne é apenas a tua veste. Você não é aquilo que vê no espelho. Lute e aprimore-se. Trabalhe e realize com o Cristo aquilo que é necessário. E aguarde, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Hoje você vive e amanhã encontra a justiça. Poderemos ter sido gênios um dia, mas se nós, mal educados, utilizamos inadequadamente a genialidade, depois da vida encontraremos a vida justiceira. Amanhã, diz Emmanuel. Por isso é que é tão importante que nós meditemos sobre estas temáticas em todas as horas da nossa vida, mas sobretudo nesta em que estamos vivendo. Todas estas coisas vão passar. E nós encontraremos a vida de justiça amanhã por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer. No bem e no mal, isto vai pesar. Esta foi a questão da semana passada, que abriu a mente para a questão de hoje, a 374. No estado de espírito, ou seja, não falando agora no estado de alguém que esteja no corpo físico. Como espírito, o idiota tem consciência do seu estado mental? Lá no plano espiritual, porque ele está vinculado a um corpo de carne, que dá a ele a condição de idiotia. Mas, quando ele está no plano espiritual, seja pelo sono, seja pelas limitações
do repouso ou das exteriorizações do perispírito, como espírito, não como corpo. Este ser tem consciência do seu estado mental? Ele sabe quem ele é, ele sabe como ele é? Tem ou não tem? Felipe, no seu estado de adormecimento, você tem consciência? Você que já estava fora do corpo, você pode voltar agora e dizer para nós sobre... É a 374, Felipe. Se o idiota tem consciência do seu estado mental... Eu acho que pode ter, sim. Pode ou tem? Eu acho que ele tem. Ele tem por quê? Assim, é o que eu já vi lá uma vez da pessoal lá nas casas André Luiz, que eles faziam numa reunião mediúnica de um espírito de uma pessoa, né, que tinha um problema mental, ele se comunicava através de um outro médium. Então, sim, tomando como base isso, eu acho que no estado de espírito ele tem. E ele se comunicava de que forma? Através de um outro médium, Sim, médium. Mas como ele se apresentava? Ele se apresentava normal, eu acho. A expressão das ideias era clara? Acho que sim. Eu não tenho tanta certeza, mas acho que era. Ele tinha uma expressão clara, não de um deficiente mental como o corpo dele. Como ele estava quando estava em seus momentos de vigília, é isso? Isso, é. Ok. Agora, se a resposta é de duas frases e é fácil todo mundo ler, o que não significa que nós tenhamos estudado ou pensado a respeito, foi o que salvou o Felipe. Nós sabemos que quando nós estamos acordados num corpo, nós estamos restritos a aquelas ferramentas mentais com deficiências. Mas isso é um problema do espírito ou é um problema do corpo? Hein? Pergunta. Isso é um problema do espírito ou é um problema do corpo? Pergunta. Quem se anima a respondê-la? Vamos lá? A idiotia é um problema do espírito ou é um problema do corpo? Hã? Do corpo ou do espírito? O espírito é idiota? Ou é o corpo que dá a ele essa condição? O corpo que dá a ele essa condição. Porque o corpo, na estrutura do cérebro, tem um problema. Se o carro não anda por um defeito, a culpa é do motorista ou é do carro? O motorista, se tiver mão, perna e inteligência e souber dirigir, ele está capacitado para dirigir o carro. Só que ele vai tentar dirigir, o carro não sai do lugar. Não é? Parece o carro do amigo meu, que começa a andar e vai parando, vai parando, vai parando. De repente, assim, para tudo. Aí ele tem que desligar o carro, esperar esfriar. Aí põe em ponto morto, aí liga, aí engata, aí o carro sai todo esperto, serelepe. O problema é o motorista? Ou é o carro? O problema é o carro. Essa dificuldade mecânica impede que o motorista possa ser o motorista que sabe manejar o veículo, porque tem essa limitação. Então, se a limitação do corpo dá a ele a aparência, quando está acordado, de um espírito que não sabe coordenar as ideias, quando ele está fora do corpo, ele pode exprimir-se, como lembrou bem o Felipe, se utilizar de um outro cérebro que funcione normalmente, exprimir-se com a lucidez que lhe é própria, transferindo as ideias que ele é capaz de concatenar para os que estão ouvindo, coisa que como encarnado, quando está desperto, ele não consegue fazer. Então nós vamos ver que, na questão 374, a resposta que os espíritos dão exatamente leva em conta
esta lucidez da alma, que não depende do corpo. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Resposta: sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam o seu voo são uma prova e uma expiação. Ele não perdeu como espírito a capacidade de analisar, de raciocinar. O raciocínio ou a capacidade mental não reside no cérebro. O cérebro é uma ferramenta, mas as ideias, as experiências não ficam arquivadas no cérebro. Elas ficam registradas na mente, na área do espírito, e não na estrutura neuronal. Esta estrutura neuronal é a ferramenta que processa as ideias, que as combina, que as exterioriza, que as dinamiza. Mas onde elas estão guardadas, não estão nesta área perecível. Elas estão arquivadas no ser indestrutível, no ser espiritual. Por isso é que a resposta deles é esta. O espírito, na condição do espírito, de espírito, muito frequentemente sabe que ele está com essa dificuldade como uma prova que ele pediu ou uma expiação que lhe foi imposta pelas suas equivocações. Nesta questão, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Vai lá, Ricardo. Depois aqui. Tá. André, como nós aprendemos é que o corpo inibe o espírito se expressar. Como ele fica muito tempo encarnado sobre a Terra, ele chega a falecer e vai para o mundo espiritual. Ele não fica com resquício da demência, por exemplo? Enquanto ele está com esta ideia vinculada à sua limitação, ele poderá do lado de lá, por sentir-se vivo ainda, porque se ele não tem esta lucidez, ele vai achar que ele está num corpo, mesmo já estando fora do corpo. E enquanto durar nele a ideia de que ele está habitando aquele corpo que era problemático, ele poderá restringir o funcionamento das suas expressões por achar que o corpo ainda está bloqueando. Quando ele vencer esta noção e passar a assumir que ele já perdeu aquele corpo físico, a partir daí ele entende que ele pode expressar-se. Então não é só no caso de quem tem uma deficiência dessa natureza, é em qualquer caso de deficiência. Você não consegue andar, não consegue enxergar. Imagine um cego que viveu 60 anos na condição de não enxergar. Desencarna, a mente está acostumada ao escuro. Como é que alguém pode dizer, você agora pode abrir o olho que você vai enxergar tudo? Eu falo assim, não, meu corpo não enxerga, não adianta. Enquanto ele não funcionar de outro jeito, enquanto ele não assumir que ele já perdeu o corpo, ele continuará a bloquear, pela sua capacidade mental, essa possibilidade de enxergar. Compreende? Mas quando ele está encarnado e dormindo, o espírito se desprende do corpo. Daí ele tem a noção ou também fica na mesma coisa que tivesse acabado de desencarnar? Isso é uma questão que dependerá certamente do grau de lucidez, como espírito, do grau evolutivo que ele tem. Se ele é alguém que não tem muito preparo, ele não vê diferença muito grande entre uma coisa e outra. Mas quanto mais elevado ele é, mais ao sair do corpo ele se dá conta de que ele não tem essa limitação fora da matéria. E quando esse desencarna, ele não passa por esse problema. Mas o outro passa. Aquele que durante a vida física se conduz como se o seu espírito é que fosse doente, quando o corpo morre, continua assim. Entendeu? Ok?
Agora aqui, a pergunta. O que dizer do espírito quando ele adquire essa impossibilidade, essa demência, durante uma vida normal? O caso do Aleijadinho, que adquiriu toda a dificuldade dele, e esse astrólogo aí que vive numa cadeira, ainda que a vida ainda foi generosa com ele, né? O universo foi generoso um bom tempo com ele, ele adquiriu essa demência. Ou seja, ele tem essa consciência que ele foi normal um tempo e agora o restante dessa encarnação ele está com a dificuldade. Nesse segundo caso? Vamos dizer esse... Você citou alguém aí que... Aleijadinho. O Aleijadinho foi o outro. Exato. Qual é o outro? O outro é esse astrólogo que ele vive numa cadeira de rodas, todo... Não é astrólogo. Não Stephen Hawking. Se eu não me engano, sim. É um físico. É um físico, isso. Com toda essa inteligência. É ateu, não acredita em nada. O que dizer de uma criatura dessa, então? Bem, veja só. Você está comentando circunstâncias que não estão enquadradas naquilo que o texto do Livro dos Espíritos está tratando. Ou seja, apesar da deficiência física, porque Stephen Hawking tem um problema congênito no funcionamento do organismo, mas ele fala, ele raciocina, ele tem inclusive condições, através dos próprios mecanismos eletrônicos, de se fazer entender. Ele dita livros, ele fala com as mãos agora, porque não consegue mais articular, mas ele não perdeu a capacidade cerebral de executar esses mecanismos. Agora, vamos imaginar pessoa que ao longo da vida tenha passado por uma situação de enfermidade, como por exemplo o Alzheimer, como por exemplo doenças degenerativas, a esclerose, e que por causa disso o cérebro não funcione como funcionava antes. Eu conheci várias pessoas que viveram boa parte, quase toda a vida num estado de lucidez e de repente começaram a ter problemas, começaram a ter atitudes estranhas, começaram a ter fazer coisas que nunca estavam acostumados a fazer, criticavam até os que faziam. E isso foi piorando. Aí constatou-se que ele estava com Alzheimer. E aí se fez a conexão de que aquelas atitudes de alguns anos atrás eram já flashes dos desajustes no funcionamento da máquina cerebral. Então o que nós observamos nesses casos são efeitos de um processo retificador que o espírito tem que enfrentar, talvez no período final da sua jornada, com o qual ele vai quitar determinados compromissos de existências pretéritas, para limpar-se, para deixar aquilo para trás e programar-se no futuro num corpo em equilíbrio e plenitude. Então, o problema não é diferente, seja ele congênito, a criança que nasce com isso, seja quando ele é adquirido ao longo de uma jornada. Quando nós vamos estudar essas questões de causa e efeito, o livro Ação e Reação de André Luiz é muito rico. E lá vocês vão encontrar, inclusive, casos nos diversos capítulos explicando esses débitos. Pessoas que renascem e durante a vida pioram o débito que tinham. Débitos piorados. Débitos estacionados. Pessoas que viveram de uma forma que não melhoraram nem pioraram. Débitos aliviados. Pessoas cuja ação, mesmo diante do resgate de problemas, de doenças, etc., conseguiram superar todos esses fatores limitantes e diminuíram o efeito das ações nocivas do passado. Aquela doença que era para vitimar o corpo todo foi restringida apenas a uma parte do corpo, em função do bem que ele estava fazendo. E ainda temos o débito já vencido, superado. Temos capítulos que falam
nos casos específicos de enfermos em grau terminal, e que, expiando estas últimas reminiscências, drenam do seu espírito aquilo que era necessário para que ele pudesse galgar patamares melhores. Então, nós vamos ver no livro Ação e Reação várias circunstâncias explicando estes processos. Estes são exemplos que alteram o funcionamento, perdendo-se a lucidez, no caso específico. Mas não é o caso do Stephen Hawking, que ainda tem, inclusive, a capacidade garantida por intermédio de aparelhos eletrônicos para se fazer entender, inclusive escrevendo livros. Ele não perdeu isso. Há um fator limitante, é verdade. Ele não consegue exprimir-se normalmente mais pela escrita, pela fala, mas isso, garantido pelo avanço da tecnologia, demonstra que, apesar das deficiências orgânicas, a alma é lúcida. E é exatamente a tese que a doutrina espírita apresenta. O que é a mediunidade? É fornecer à inteligência, que não tem o corpo, uma ferramenta para que ela, usando, possa falar, escrever e dizer que está viva. É a mesma coisa que estão fazendo com o Stephen Hawking, fornecendo ferramentas para que ele, que não escreve mais, que não fala mais, que apenas consegue respirar e piscar, usando essa ferramenta, mostre que está vivo, que tem ideias, que é uma pessoa que pensa. E pensa profundo. Então nós observamos que esta autonomia da alma, no caso dele, está sendo garantida. E quando você não tem mais o corpo, como é que você resolve esse problema? Pegando carona num corpo que te permita, por algum período, exteriorizar-se. Falar, sentir, escrever, contar aquilo que aconteceu com você, como é que você está. Mandar notícia para as pessoas que ficaram na terra, que você ama. Dar um conselho. Então, nós observamos que é o mesmo processo. Ok? Agora, certamente, seja como uma coisa congênita, seja como uma coisa desenvolvida, aqueles que passam por isso precisam enfrentar essa circunstância para a melhoria nesta etapa de alguma coisa que ficou pendente. Não nos esqueçamos que o Dr. Bezerra de Menezes, nos últimos 3 meses de sua vida, sofreu um acidente vascular cerebral e ficou sobre o leito, mexendo apenas o olho. A única coisa que tinha vida e movimento eram os olhos. Não falava, não gesticulava. Para comer precisava que alguém o alimentasse, que alguém o limpasse. E assim permaneceu 3 meses. Por algum motivo. Que para ele foi importante. E que ele pôde vencer e certamente servir de exemplo para todos aqueles que conviveram com ele. Ok? Perguntas? André, a respeito do estado mental, em que a pessoa, o corpo muitas vezes está tudo ok, está bem, só que o estado mental está alterado. Também seria um caso de idiotia, loucura? Como é que é colocada essa questão? É exatamente a questão 375, para onde a gente vai agora.
Qual é a situação do espírito na loucura? Na loucura. Os médicos que tratam destas temáticas com a visão espírita costumam reconhecer que aqueles quadros patológicos que atingem o cérebro estão enraizados na mente enferma, que por sua vez gera também uma enfermidade no funcionamento cerebral. Vamos separar algumas coisas. Uma coisa são as frustrações, as experiências malsãs, os desajustes mentais da alma, herdadas do passado. Outra coisa é o funcionamento adequado do cérebro. São coisas distintas. Uma pessoa pode ter uma alteração de comportamento e não ter nada a ver com coisas vindas do passado. O cérebro, como qualquer órgão, ele precisa de um ambiente adequado para funcionar. Ele tem todo um sistema que o envolve e que é responsável pelo engraxar, vamos dizer assim, de suas funções. O cérebro é quase um produto da química do corpo. Se algum elemento químico no cérebro, por algum motivo, sofrer uma redução, o cérebro não funciona mais adequadamente. E então, é como água na gasolina. O carro começa a ratear. O carro começa a dar umas falhadas. Ou antigamente, quando os carros tinham um carburador, lembram-se? Entrava água no carburador, o carro não pegava direito. E assim, aí o povo tinha que abrir o carburador, secar lá, porque às vezes ele passava em poça d'água, espirrava. E as chispas não funcionavam por causa da umidade. Como não funcionavam, não disparavam a explosão nos pistões e o carro ficava falhando. Então, quando a química cerebral não está em harmonia, o comportamento que decorre do funcionamento correto do cérebro também sofre prejuízos. E isto não tem diretamente ou imediatamente uma ligação com questões espirituais de outras vidas. A pessoa pode estar passando por uma disfunção, pode estar passando por um problema emocional desta vida, e isso gerar um desbalanceamento químico no cérebro. Se ela vai a um neurologista, que dosa através de exames, como está o grau hormonal, o grau químico da atividade do cérebro, e ele constata que está faltando determinado produto, ele pode inserir este produto através de uma medicação e a pessoa volta a funcionar normalmente. Ingerindo a química que está débil, o cérebro volta a ter um padrão normal. E a pessoa perde aquelas coisas que antes a estavam debilitando. Ela não fica mais com medo, ela não fica mais desejando fugir de todo mundo, não fica mais querendo ficar embaixo da cama, não tomar mais banho. E então nós observamos que isso não tem necessariamente uma ligação nem com vida passada, nem com obsessão espiritual. Pode até, mais para frente, ser identificada a presença de algum espírito que se valeu da fragilidade daquele ser. Mas não foi o espírito que produziu isto, neste caso que eu estou citando. Porque se fosse, podia tomar o remédio que fosse, ele não melhoraria.
E os consultórios dos neurologistas estão repletos de casos em que pessoas medicadas adequadamente voltam a ter uma vida normal, em função do reequilíbrio químico do cérebro. Agora, se isso é verdade por um lado, também é verdade que a alma pode carregar com ela frustrações, problemas, culpas. E ao renascer e em determinado momento, pode isto interferir na sua maneira de administrar a vida. O cérebro até que funciona direito, mas ele é administrado por um agente que está com problemas no seu ser, na sua capacidade de discernir. E então ele tem aquelas ideias de que, estou ouvindo coisa, tem alguém me perseguindo. Vai no neurologista, está tudo funcionando. E então pode ser um processo mediúnico, ou estar sentindo a presença de entidades, ou pode ser apenas realmente fruto de uma enfermidade espiritual que ele carrega, pelas culpas acumuladas dos erros já cometidos. Uma das formas mais conhecidas a esse respeito é chamado de autismo. Um processo em que o espírito se embute para fugir de determinadas realidades que estão com ele na sua história. E ao invés de enfrentá-las, quando ele volta ao corpo físico, ele se sente numa condição vulnerável e ao invés de estar colocando-se para fora, ele se esconde. E não quer saber de viver por fora. Não quer saber de... É como quando uma pessoa é flagrada por uma câmera escondida ou por alguma coisa feia que ela tenha feito e sai a noticiário na televisão e todo mundo fica sabendo. Ela fica enfiada dentro de casa, nunca mais vai sair enquanto tiver aquilo andando. Não, ninguém vai poder me... Eu vou viajar. Eu vou lá para Cabrobó. Eu vou lá para Ananindeu, eu vou lá para a Redenção no Pará, eu vou lá para o fim do mundo, lá onde tem um igarapé para ninguém, onde não tem televisão para ninguém me reconhecer. A pessoa se esconde para que as pessoas que estão sabendo do que ela protagonizou não fiquem, olha lá vem fulano, olha, você viu, cutuca aí, todo mundo já sabe que chegou o assunto. Não é? Então isso é a mesma coisa que costuma acontecer com seres que carregam estes problemas na alma e que aí exteriorizam isto através dessas chamadas doenças santas, que são formas de reparar. Então temos esquizofrenia, oligofrenia, paranoias. E às vezes, na cabeça das pessoas, o cérebro está funcionando. O que não está em equilíbrio é exatamente a mente, pelo conjunto de culpas ou de débitos acumulados em sua jornada anterior. Então são duas áreas diferentes. Agora é claro, quando se misturam ambas, quando as duas estão juntas, aí a coisa fica pior, não é? Porque pode haver um problema físico e um problema espiritual combinados. E aí o médico tem que tentar discernir o que é produto da química cerebral alterada, o que é produto da ação da mente confusa. Porque eu vou dizer a vocês, sem medo de exagerar, sem medo. No primeiro caso, aquele em que o cérebro está em equilíbrio químico, se nós fizermos aqui um exame em todos nós, com raras exceções, nós vamos encontrar todo mundo mais ou menos equilibrado no funcionamento químico do cérebro. Mas, se nós partirmos para o estudo dos problemas do espírito,
e nós cercarmos isso daqui com grades, nós não estaríamos errando muito em dizer que nós ainda não fomos descobertos como doidos. Ainda. E aqui nos comportamos civilizadamente. Mas basta que alguma coisa nos tire do sério, basta que alguma notícia ruim, basta que alguma ameaça, basta que alguém nos contrarie. E aí a gente vai ver se a gente é tão equilibrado como parece. Ou seja, em termos de rigidez, o que é rigidez? Ortega, rigidez. Procure o seu dicionário no caderno, no seu livro. Rigidez, você pesquisou, por isso que eu perguntei para você. Rigidez. O Felipe. Mas eu marquei. 3 semanas atrás. Tem a ver com a saúde, ser sadio. Isso, estado de salubridade. Isso. Não Quem que achei. falou que pode falar aqui? Rigidez. Alguém disse pode falar? Foi você? Não? Foi você, Elaine? Então vamos lá, Elaine. Rigidez. Não, estava marcado assim, ó, do latim ies. Derivação, saudável, equilíbrio, sadio, saúde no funcionamento dos órgãos. Ok. Saúde. No caso da mente, nós não podemos dizer que aqueles que aqui estamos possuímos essa rigidez. E é fácil de constatar isso. Veja a dependência que você tem de aparelhos eletrônicos. Vá em restaurantes e veja como as pessoas estão. Vá na rua e veja como elas estão. Tire um aparelho eletrônico dessa pessoa e vê como ela se comporta. Veja se ela é normal. Essa não é uma conduta normal. E quem não é capaz de se controlar, dominando a vontade de saber se alguém mandou um torpedo, se alguém curtiu o que ela fez, se alguém gostou da foto que ela pôs, se alguém lhe mandou algum recado, se ela não é capaz de passar 2 horas sem ligar a porcaria do seu celular, do seu iPad, do seu iPod, do seu tablet para ver se tem alguma novidade, essa pessoa já está com o pé no sanatório. Só que ainda não foi levada para lá na camisa de força. E se você observar no mundo quantos estão assim, você vê o tamanho do hospício que precisava ter para albergar estes desajustados que, com a desculpa de quererem estar por dentro das notícias, na verdade, são pessoas que não conseguem controlar-se. Quando você não se controla, você não é lúcido, você não é ciente, doutor de si mesmo, você não é. E há muitos âmbitos em que nós não nos controlamos. Um é este. Olha outro. Você está guiando um carro. Alguém passa e te dá uma buzinada achando que você está fazendo alguma coisa errada. Querendo criticar você porque você fez alguma coisa na cabeça da pessoa que está errado. E ela te mete a buzina. Veja a sua reação. Você sabe que você não está errado. Mas a pessoa
que acha que você está fazendo o que não devia estar fazendo, ela acha que você está errada. Veja a sua reação. Se você meter a buzina também, você já pode ir para o hospício. Alguns saem atrás da pessoa para ficar revidando, para ir atrás, para fechar, para fazer a pessoa... Escuta aí, o que você está pensando que você é? Quem que você pensa que você é? E o que é pior? Às vezes a pessoa está errada mesmo, está errada, e as pessoas metem a buzina nela, geralmente, nela. E aí o que acontece? Ela mete a buzina achando que ela está certa, só para não ficar atrás. Ela responde na mesma altura, entre aspas. Ela não assume que ela está errada. Pode ver, mulher adora parar onde não pode. Fila dupla em cima da calçada, é rapidinho, eu só vou ali e já venho. E se o guarda chega para multar, ela fica brava com o guarda. Primeiro joga um charmezinho para ver se o guarda cede. O que é a conduta lícita? É uma conduta lúcida de uma pessoa normal. Seu guarda, o senhor pode multar porque eu estou errada. E eu assino a multa. Tive que pegar uma pessoa doente, tive que entregar uma encomenda, tive que fazer alguma coisa urgente, não tinha onde eu parar, o único lugar era este, eu assumo isto. Uma pessoa normal. Mas um louco disfarçado vai achar que foi injustiçada, que o guarda foi muito rigoroso, que o guarda já se viu, vai tentar jogar o seu charminho para ver se o guarda cede. Isso é um exercício insano de alguém que não reconhece que está fazendo uma coisa errada. E que ainda se revolta com as pessoas que vão colocá-la onde ela precisa estar, na multa. Ou seja, bem-aventurados seríamos nós se os nossos problemas fossem apenas química cerebral. Porque geralmente, nosso problema é muito mais grave. Só que a gente ainda não resolveu assumi-lo. Com coragem. E aí entra as questões próprias da loucura, que é aquilo que os espíritos vão responder na questão 375. Mas esse exemplo que você está citando, não é uma questão de quando a loucura tem a ver com problema moral? Porque para a psicologia, para a neurologia, há duas formas de loucura. Por exemplo, um autista, ele está alterado mentalmente. As faculdades mentais, a faculdade do raciocínio, a lógica. Por exemplo, o sociopata é considerado para a psicologia um problema moral. Então, eu sempre fico confusa com isso, ao olhar do espiritismo. Como que isso se difere? Como que é a questão das vidas passadas? Como se difere o problema moral e o problema mental? São duas formas de loucura. É o que você citou agora de exemplo, de uma pessoa se comportar assim no trânsito. É mais um problema moral, é um problema de não reconhecimento dos próprios erros, das próprias responsabilidades. Será que não é uma questão de graduação? Será que não é uma questão de nível? Ou seja, naquilo que não é uma coisa assim tão de camisa de força, a gente chama de moral. Não, é um desajuste moral. Ele não tem muito controle, é meio nervosinho. Mas quando o negócio já fica mais no ponto de vista de subir pelas paredes, sair dando tiro em todo mundo, matar velhinha no ponto de ônibus, aí já é sociopata, aí já é um problema psicológico, já é a mente dele que está com essa dificuldade. Então eu não sei, não sou especialista em psicologia, em sociologia. Agora, o que me vem sempre ao pensamento são estas
variações da enfermidade que o espírito carrega com ele, que são frustrações que nessas horas, dependendo do grau em que ele está sendo provocado, elas se exteriorizam. E dependendo das maneiras dele aprender a se refrear ou a se conter, ele pode ser capaz de evitar coisas graves. Ele pode primeiro ter um impulso. O que essa maluca está buzinando para mim? Ela que está errada. Eu vou buzinar para lá. Não, deixa essa coitada para lá. Deixa ela embora. Deixa ela já passou, já te buzinou. Você pode você mesmo trabalhar com isso. E então, o seu primeiro impulso foi do alucinado. Mas a sua conduta foi de uma pessoa que, opa, para que eu vou fazer isso? Eu vou sair daqui, né? Exato. Aí ela está tentando já meditar a respeito. Agora vamos supor que ele sai indignado, vai atrás da mulher e buzina e xinga. A mulher tira um 38 para ele assim, bem na cara. E aí? E aí? Como que... Não é? Mas não, aí não se sabe de quem, né? Né? Então, a gente observa que talvez essa questão seja uma questão mais de grau do que de, vamos dizer assim, de doenças distintas. Agora, há uma fonte de informações bastante confiável, bastante interessante, que são obras tanto de André Luiz, quanto do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Pereira Franco. Loucura e Obsessão, Nos Bastidores da Loucura, são livros que o ponto de vista espiritual é apresentado em relação ao comportamento, a maneira de agir das pessoas. E eu quero lembrar isto apenas para realçar exatamente a diferença e a gravidade do desajuste, da loucura embutida em uma vida normal. Embutida em uma vida normal. Bem disfarçada de roupinhas e de perfumes. Que é muito mais difícil de tratar do que aquela que um exame de sangue é capaz de perceber. Não tem lítio no cérebro na quantidade adequada. Ah, vai tomar tal remédio, põe o lítio e pronto, a pessoa fica normal de novo. É bem essa linha que eu estava tentando pegar. Sim. É bem isso mesmo. Tá? Agora nós vamos às perguntas dos nossos telespectadores. A Andréia de Franca pergunta: existem pessoas que nasceram, cresceram sempre com um comportamento rebelde. Na vida adulta, começam a tomar remédios, gerando dependência. Podes considerar que um obsessor não deixa com que estas pessoas tenham um comportamento normal, ou nem todo desequilíbrio tem fundo espiritual? Andréia, nem todo desequilíbrio tem fundo espiritual. Nem todo. Considerada aqui a questão espiritual como influência espiritual externa. Certamente que todo desequilíbrio tem fundo espiritual, porque ele está lastreado no espírito daquele indivíduo que está desequilibrado. Rebelde é um espírito que tem atitudes dessa natureza. Agora, não é porque ele é rebelde, que ele é rebelde porque tem espírito rebelde fazendo ele ser daquele jeito. Não. Nós devemos lembrar que nós atraímos espíritos semelhantes a nós. Vamos na pergunta 464 ou 67 do Livro dos Espíritos. 467. Procurem aí. Pergunta de Kardec: podem se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Resposta: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Primeira condição: que os encarnados queiram ou pensem para que os espíritos possam sintonizar-se com eles.
Os espíritos que nos solicitam ao mal só se ligam aos que desejam ou os atraem por seus pensamentos. Agora, na pergunta seguinte, aqueles espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas, o encarnado não quer fazer aquilo que o espírito está querendo que ele faça. Aquilo que o espírito está insinuando, o encarnado repele com o pensamento. Eles renunciam às suas tentativas? Resposta dos espíritos. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Porque os espíritos sabem que às vezes as pessoas não querem naquela hora, mas meia hora depois eles já se esqueceram e eles querem. Então eles estão ali por perto e aí se aproximam. Então é preciso estar atento, porque os espíritos estarão observando se aquilo que a pessoa disse que não vai fazer realmente é algo que foi uma decisão peremptória, definitiva. Aí vem a questão 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Existem maus espíritos? Existem ou não? Existem. Influem sobre os encarnados, sim ou não? Sim. Como nós neutralizamos a influência? Não é como é que eles ficam bons, não é como é que eles param de influir sobre nós. Não, como é que nós neutralizamos a influência deles? Neutralizar é, eles fazem e não adianta nada fazer. Porque você tem lá uma coisa que o que eles querem fazer não funciona em você. Você neutraliza a ação mental. Como é que você faz isso? Respondem os espíritos. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Não escutem isto. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. O quê? Você vai deixar essa bruaca ficar buzinando no seu ouvido? Ela que está errada. Vai atrás, buzina também. É o orgulho estimulado por aquele espírito que sabe que você é pavio curtíssimo, que você não leva desaforo para casa. Quem é a pessoa para dizer que você está errado? E aí você morde a isca. É como aquela briga na escola, né? Um que gosta de ver o circo pegar fogo, na frente dos que estão se desentendendo, diz assim, cospe aqui na minha mão para ver se você é homem. Aí o cara cospe, ele tira a mão, acerta o outro, e aí começa a briga. E aí quem cuspiu, quem não cuspiu, cuspiu na minha cara, não, foi sem querer, vai, cuspiu, aí você vai levar a sua surra também que você merece. Aí já viu, né? Por quê? Porque a gente é movido por esses tipos de provocação, porque somos vulneráveis. O tal calcanhar de Aquiles que ela citou. Então, eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, Andréia, estas pessoas que são naturalmente inclinadas a isto, para que elas não sejam vítimas delas mesmas, elas precisam mudar. Se ela fizer o bem, se ela aprender a se conter, os espíritos vão embora, não ficam com ela. Agora, se nós estivéssemos na Terra, para viver o que o mundo espiritual inferior nos impusesse, então essa reencarnação não teria fundamento. Não adiantaria nos preparar, não adiantaria ter feito cursinho, não adiantaria ter feito estágio, não adiantaria ter feito plano reencarnatório, não adiantaria nada, porque a gente vem e o mundo espiritual amontoa em cima do indivíduo para ele ser mau, então não tem jeito. Não é? Agora,
esta questão de tomar remédio e aí gerar dependência precisa ser avaliada melhor em função daquilo que pode estar produzindo um mal-estar. É claro que o que é mais fácil é você tomar remédio. O que é mais fácil? Você se controlar ou você tomar remédio? O que é mais fácil? Você fechar a boca para emagrecer ou você entrar nos anti-euforizantes? Você entrar na química para emagrecer. É claro que é mais fácil tomar remédio para emagrecer. É porque o remédio tira a minha fome, a fome que a ansiedade me dá. Controle-se. Controle-se. Se você não abrir a boca, você não engorda. É simples assim. É que eu vou sofrer. E daí? Você gordo vai sofrer também. Pressão alta, problema cardíaco, dor nos joelhos, nas pernas, circulação ruim, suadouro. Tem gordo até que se gosta muito, viu? Quanto mais gordo, mais redondo, mais fofinho. Agora, se você não come, se você não abre a boca, se você comer só coisas que não produzam aumento de carboidrato, de gordura, você emagrece. Mas você tem que decidir isto. Então, como nós não gostamos de exercer a vontade, para ganhar dinheiro, os homens são muito astutos, então eles inventam as tais cirurgias bariátricas. Arranca um pedaço do estômago, enfia lá uma bexiga, pega lá, sei lá, uma bolsa de água quente, põe lá e fica estufando de vez em quando. Mas a pessoa não muda a cabeça dela. Não muda. Ela continua pensando como gordo. E quando ela vai fazer o prato, só cabe uma azeitona no estômago, mas ela põe lá uma jamanta. Aí ela come uma colherada, estou passando mal. Agora, eu conheço pessoas, muitas, que fizeram a cirurgia, foram muito bem nos primeiros meses e voltaram a ser gordas do mesmo jeito. Porque o estômago é o órgão mais elástico do corpo humano. O estômago pode alargar-se 10 vezes o seu tamanho. 10 vezes. Então, no começo, enquanto tem lá aquele negócio, o cara vai se alimentando um pouquinho, o corpo vai emagrecendo, mas como ele não mudou o pensamento, ele continua se vendo como gordo e comendo como gordo, o que acontece é que o estômago vai começando, vai chuchando, e o estômago vai... Daqui a pouco ele está uma bola de novo. Fala, essa cirurgia não vale nada. Não, ela vale, ela é boa em muitos casos. Mas para as pessoas que não querem, se tirarem o estômago dela, ela ainda se engorda. Ela arruma um outro jeito. Porque é a vontade que está com o problema, não é o estômago. E esse é o nosso grande desafio. A pior doença da humanidade não é o câncer, não é a AIDS, não é a tuberculose, é a doença da vontade. Diz para qualquer pessoa, olha, aquele médico lá, ele é excelente, mas ele só te passa regime e você tem que seguir cegamente. Agora, aquele lá é muito ruim, ele te dá uma pílula e você não tem mais fome. Pergunta quem que está com prazo de 2 anos para consulta. O cara que dá a pílula. Ninguém quer saber de fazer regime, de regular quantas calorias. Existem, que eu vi, que eu tenho uma relação em casa, 10 alimentos, 10, entre verduras, legumes e frutas, 10 alimentos, que quando você come, o corpo gasta mais energia para digerir o alimento do que o alimento dá para o corpo de resposta calórica. Então você come e você emagrece, porque o corpo tem que ficar processando tudo aquilo. E quando ele processa tudo, o que o alimento devolve para o corpo não é capaz de repor o gasto calórico da digestão. Se você comer só esse alimento, só estes 10 alimentos, você vai perder peso comendo. Mas quem quer? Certamente não está lá a picanha gordurosa. Não está lá a pizza de calabresa. Não está lá tudo aquilo que a gente adora porque é torresmo, toucinho. Não. Você precisa querer.
Então, é preciso que essa pessoa aprenda que tomar remédio pode ser uma forma de diminuir a ansiedade e controlar a violência, mas se ela não mudar, o remédio só vai produzir malefícios a longo prazo. E ela vai ter que aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose, mudar o remédio, achando que é de fora para dentro que o negócio funciona. E não é, Andréia. É de dentro para fora. E quando a pessoa não quer mudar, ela atrai todos os espíritos semelhantes. E aí a coisa fica um fuzuê danado. Não é? Tá bom? Muito obrigado, viu, Andréia, pela sua pergunta. Um grande abraço para você. A Eduarda de Campinas. O exemplo que você usou para explicar quando algumas pessoas têm a ideia de perseguição ou de estarem ouvindo coisas. Se não for mediunidade estar tudo bem com o cérebro, como você disse, como se ajudam pessoas assim? Teria que ser ajuda espiritual ou física? Os psiquiatras dão remédios bem fortes. Isso não pioraria mais ainda o caso? Quando os psiquiatras não têm ideia do que está no código das doenças psiquiátricas, que eles deveriam saber, eles vão fazer um monte de bobagem. Mas já de alguns anos para cá, foi inserido no quadro de doenças, no quadro diagnóstico de enfermidades, exatamente a ação espiritual, que antes era tido como uma coisa de macumba, coisa de vinda de rituais africanos, mas que agora, se você vai lá no código de enfermidades, você vai ver que existe no quadro das psicopatias o reconhecimento da medicina atual de que boa parte ou alguma parte desses quadros, desta etiologia, está enraizada na ação de uma outra inteligência não visível. Isso está escrito no código. Ana Paula não está procurando nada do que eu estou falando, porque ela deve estar pensando teoricamente, mas eu estou falando praticamente. É, na classificação. É. Isso. O manual de classificação das doenças mentais já traz esta informação. Então, os psiquiatras, os psicólogos, essas coisas, que não estão atualizados, eles vão ficar, não, isso daí tem que dar um remédio, mas quando você procura alguém que além de ser psicólogo, além de ser técnico, tem conhecimento espiritual também, ele sabe. E aí ele vai dizer, olha, nós podemos tratar você com as duas coisas. Você vai tomar os remedinhos, que eu vejo não são tão necessários assim, não precisam ser tão fortes, mas você precisa frequentar algum lugar onde você receba uma terapêutica adequada à ação externa que pode estar produzindo isso em você. Nós nos lembramos, por exemplo, do Dr. Elias Barbosa. Dr. Elias Barbosa é o médico psiquiatra que sucedeu ao Dr. Inácio no governo do sanatório de Uberaba, ou esteve à frente por muitos anos. Dr. Elias Barbosa, desencarnado há 2 anos aproximadamente, ou 3, receitava livros espíritas na sua receita para os seus pacientes. Além do remédio químico, além de tal tratamento, leia tal livro assim, assim, assim. Como médico psiquiatra. E certa vez, visitando Chico Xavier, que estava doente no hospital, depois de ter feito a visita, estava se despedindo, Chico estava virado na cama, Chico chamou o doutor Elias, Elias, vem cá um pouquinho. Aí Elias voltou. Fala, Chico, você ainda receita livros? Disse o Chico. Sim, Chico, eu ainda receito livros. Aí Chico disse a ele, pois receite Boa Nova. Porque as pessoas deram as costas para Jesus. Disse o Chico para ele. Receite o livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, irmão X.
Porque Chico identificava que boa parte dos problemas de equilíbrio emocional que a humanidade está vivendo é porque elas se afastaram, as pessoas se afastaram dos conceitos elevados e salutares que Jesus deixou. E que o livro Boa Nova é um farol na nossa escuridão. Então, volta na pergunta, por favor, Ana Paula. Eduarda. Os médicos responsáveis por este tipo de atendimento, se estiverem atualizados, poderão combinar as terapêuticas químicas, se isto for o caso, com as terapêuticas espíritas, que geralmente sempre cabem. Mesmo quando a pessoa não pareça doente, a terapêutica espírita trata bem dessas questões do mundo invisível. Daí ser importante que quando nós conhecemos alguém num estado desses, que nós trabalhemos com esta pessoa, alertando, ajudando, não assustando. Nossa, tem um espírito horroroso com você, se você fosse você, eu ia lá na macumba, eu ia lá no terreiro, eu ia no centro espírita, porque vai ser uma tragédia se você não for. A pessoa que já está mal, se projeta lá de cima do prédio, se joga debaixo do trem, ai não, porque eu não vou ser capaz de dar conta desse espírito maligno. Não, não é assim. Porque aí é um doido ensinando outro doido, né? E como diz Jesus, quando um louco, um cego guia outro cego, caem os dois no buraco. É preciso ter um pouco de cuidado, um pouco de tato para falar com a pessoa. Olha, vamos lá, eu conheço um monte de gente que estava nervosa como você, estava tomando remédio do médico, e foi lá, ouviu uma palestra, tomou uns passos, isso foi tão bom para ela ficou boa. Mas você acha que tem alguma perturbação? Não. Nenhuma. Mas o seu corpo está cansado, você não está vendo o médico que está querendo te dar remédio? Você prefere tomar remédio que você tem que comprar na farmácia, tem que gastar um dinheirão e tomar uns passos que é de graça? Até por economia. Não te custa nada. Ou seja, você vai trabalhar com uma pessoa que está alterada. Se você quiser dizer para ela tudo como que é o negócio, aí é que ela não vem. Porque aí é que a entidade não vai, não, lá é perigoso para nós. E ela não vem. Mas se você ajuda ela a perder o medo, eu vou com você lá, você vai ver, eu conheço, já fui lá sempre. Você não precisa ter medo. A pessoa começa a vir e a terapêutica espiritual atua sobre o corpo, sobre a mente e sobre a entidade que possa estar prejudicando o equilíbrio daquele ser. Tá bem? Vale a leitura do livro Libertação. Livro este que nós abordamos aqui recentemente em vários capítulos. Leiam esta questão porque ela é muito primorosa, bem escrita, bem detalhada pelo espírito André Luiz no livro Libertação, ok? Nós não temos mais tempo. Temos ainda uma pergunta da Andréa de Franca. Pedimos desculpa, vamos fazê-la na próxima semana, Andréa, porque nós já esgotamos o nosso horário, tá bem? Agradecemos então a participação de todos. Esperamos que possam meditar a respeito daquilo que uma única questão permitiu que nós abordássemos e que todos nós pensássemos na nossa própria loucura, não na loucura dos outros. Como nós vamos enfrentar este período de festas esportivas no nosso país? Como nós vamos enfrentar as contradições entre as dificuldades e as opções políticas? Como nós vamos enfrentar a solução para problemas graves? Se queimar ônibus, destruir objetos e destruir instalações resolve o problema do transporte, do equilíbrio, do funcionamento das instituições. Vamos meditar a que ponto a loucura mal administrada pode piorar a insanidade de todos nós. E vamos procurar, se tivermos um pouco de cuidado, vivermos como aqueles que estão no hospício, mas pelo menos no hospício do bem, que é a palestra que fizemos na última quinta-feira. Sejamos loucos do bem, para não piorar as precárias condições do hospício que nos alberga. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Muito obrigado, Senhor, por podermos aprender
através dos ensinamentos espirituais. Como funcionam as leis do universo e como nós poderemos tornar nossa vida menos sofrida, nossas relações menos difíceis, nossas escolhas mais lúcidas, nossas condutas mais nobres. Como poderemos vencer doenças ao invés de aumentá-las? Sair da escuridão ao invés de procurar o breu para resolver nossas angústias. Como poderemos, Senhor, desintoxicar o corpo para obter equilíbrio, ao invés de piorar-lhe as condições com as desculpas do prazer. Que meditemos sobre a nossa loucura, porque estamos na terra para vencê-la, não para sermos escravos dela. E assim, ao voltarmos para o lar, que nossa conduta possa nos ajudar. Junto daquelas pessoas difíceis, dos desafios de cada hora, dos problemas profissionais que nos convidam a uma outra atitude, mostrando que é possível, que existe outro caminho e que ele passa pela nossa melhora. Obrigado, Jesus, por tantos recursos em vista da busca da sanidade que o teu amor nos convida. Aceita a prece com a qual nós encerramos o encontro desta noite, no silêncio da nossa gratidão. Pai nosso. Why do I keep